Queridos irmãos, vamos ao texto sagrado? Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento. É o texto que escolhemos para estudar aos domingos de dezembro. Pensando em nossa série de fim de ano. Nesta noite nós vamos estudar os capítulos 13 e 14. Ao todo eu acho que vai dar uns 70 versículos. Até meia-noite a gente sai. Glória a Deus, eu ouvi ali. E aqueles que disseram misericórdia disseram para dentro, né? Para não ficar feio. Números 13 e 14. Muito se tem falado do Flamengo nos últimos dias. Não sei se você ainda aguenta. Mas faz sentido, irmãos. O time brasileiro foi campeão da Taça Libertadores da América em um jogo emocionante. Vocês se lembram? Até os 43 do segundo tempo, o Flamengo estava perdendo. De repente, em apenas 3 minutos, tudo mudou. Por isso, eu acho que é justo que se fale do Flamengo por um tempo. Mas você não pode esquecer o River. O time argentino estava vencendo até os 43 do segundo tempo. A torcida já cantava nas arquibancadas. E o técnico fazia festa à beira do gramado. Se lembram disso? Foi quando o Prato perdeu uma bola ao meio do campo. Ainda bem que ele foi embora de São Paulo. Uma bola fácil. Deveria ter tocado para a direita, tentou driblar, perdeu a bola, a mesma foi parar nos pés de Gabigol, que só teve o trabalho de empurrar para dentro. Não fez nada o jogo todo, mas fez o gol. Minutos depois, o capitão do River cabeceou para trás e colocou a bola nos pés do artilheiro brasileiro, quase que pedindo: hermano, haga el gol. E aí, o espanhol deu certo? Com a virada, irmãos, os flamenguistas foram à loucura. Alguns literalmente. Jovens da igreja estão assim até hoje, que Deus os tenha. Com a mesma virada, os argentinos sofreram uma grande e inesperada derrota. Estavam quase lá. Passaram o jogo quase que inteiro com a taça nas mãos. Perderam ao final do segundo tempo. Você já viveu algo parecido na vida? Já esteve tão perto da vitória, apenas para amargar o sabor de uma derrota? Já levou uma virada na vida aos últimos minutos do jogo? Foi o que os israelitas viveram neste texto, irmãos. Eles chegaram às portas da terra prometida. Contudo, tomados pela incredulidade de seus corações, eles duvidaram de Deus. E acabaram morrendo no deserto. Ao início da série, foram alguns. No sermão passado, foi uma única mulher que ficou no deserto. Neste texto, a coisa cresce, fica pior. Uma geração inteira terá de viver e morrer no deserto. Não é o que queremos, irmãos.
mas infelizmente é o que vivemos às vezes. Porque duvidamos de Deus, nossa vida se transforma em um deserto. Porque não confiamos em Deus, porque não cremos que Ele vai cumprir as promessas que fez, nós nunca desfrutamos da salvação tanto quanto poderíamos. Outra vez, irmãos, precisamos clamar: Senhor, livra-nos do pecado da dúvida, antes que seja tarde demais. Vamos ler os versos 1 e 2 do capítulo 13. Será um sermão de muita leitura, então eu peço que você tenha sua Bíblia aberta como normalmente nós a temos, e que você dê atenção especial à leitura dos textos ao longo da mensagem. Números 13, versos 1 e 2, o texto inspirado diz: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por tudo que já fizemos em Tua presença e com o Teu auxílio. Como foi precioso o nosso momento de canções, a oração ou as orações que fizemos. Receber novos membros é sempre, ó Deus, uma alegria para a nossa igreja. Louvado seja o Teu nome por tudo. Mas agora que nos aproximamos de Tua palavra, da proclamação da Tua palavra, nós queremos rogar a assistência do Teu Santo Espírito. Precisamos de porção dobrada, Senhor. Não queremos apenas ouvir a Tua palavra, nós queremos recebê-la, obedecê-la, praticá-la. Antes que seja tarde demais, ministre aos nossos corações, vença as nossas resistências e coloque-nos, ó Deus, no caminho da terra prometida outra vez. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Moisés fez segundo ouviu do Senhor. O servo de Deus reuniu alguns líderes de Israel. E antes de enviá-los nesta missão de reconhecimento, ele lhes disse, verso 17 do capítulo 13. São suas orientações. Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Os líderes de Israel fizeram segundo ouviram de Moisés. Verso de número 21. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Àquele lugar,
Foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. E ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E o que farão agora? Você pensa, vão encorajar os demais israelitas, vamos tomar a terra. Não é o que fazem, irmãos. Tomados pela incredulidade, os líderes de Israel acabaram duvidando de Deus. Jogaram a taça da terra prometida para o alto, não por uma bola perdida, mas por um pequeno pecado. Dúvida. Duvidaram de Deus e foram condenados a viver e morrer em um deserto. Outra vez, não é o que você quer para a sua vida em 2020. Não é o que eu tenho planejado para minha esposa e filhos. Não é o que queremos para a nossa igreja. Mas se não é o que você quer, se não é o que nós queremos como igreja, precisamos fazer alguma coisa. Devemos lutar contra este pecado, nos livrar do pecado da dúvida. Como fazê-lo? O que precisamos saber fazer, irmãos? Vamos ouvir o ensino destes 2 capítulos da Escritura. Comecemos pelo pecado do povo de Israel. Ao voltar da missão de reconhecimento da terra prometida, os líderes de Israel, verso de número 27, prestaram o seguinte relatório a Moisés, capítulo 13 ainda. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Vejam, a terra na descrição deles é exatamente como Deus falou. Só que há um problema, irmãos. E ele surge no texto através de uma conjunção adversativa. A terra é boa, mas ela é habitada. A terra é maravilhosa, Moisés. Mas as cidades são fortificadas, o povo tem gigantes, e todas as regiões estão tomadas por eles. Este mais não é tão explícito, mas você pode sentir que há dúvida no coração deles. Será mesmo que vamos tomar esta terra? Ao menos Caleb pensa que sim. E por isso, verso de número 30, ele fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, pois é certo que venceremos. Como ele pode estar tão certo? Como vão vencer os gigantes que habitam a terra prometida? Será que alguém vai ajudá-los? É claro que vai. Mas a resposta de Caleb também não é tão explícita. Mais tarde, Josué vai descortiná-la. Por agora, surge outra conjunção adversativa no texto. Verso de número 31. Mas os homens que tinham ido com ele, ou seja, com Caleb, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. A palavra de Caleb tinha por propósito encorajar. A dos demais acabou desanimando todo o povo de Israel. O verso 1 do capítulo 14 nos diz: naquela noite, depois de ouvir o relatório dos 10, ou seja, da maioria, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Verso 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Como os pecados da reclamação e da crítica, irmãos, o da dúvida também é contagioso. Alguns começaram a duvidar, mas logo todos os israelitas estavam fazendo a mesma coisa. Um único relatório negativo dos líderes de Israel, e logo toda a comunidade estava pecando contra o Senhor. Esse, contudo, não é o único relatório do texto, irmãos. Caleb tentou apresentá-lo antes, mas foi interrompido pela conjunção adversativa negativa da maioria. Agora, Caleb e Josué é quem vão interromper a maioria com uma conjunção adversativa positiva. Verso de número 7 do capítulo 14. Josué e Caleb disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que mudou, irmãos, de uma conjunção para outra? De um relatório para o outro. Para a maioria, a terra é boa, mas o povo de Canaã é invencível. Para Josué e Caleb, a terra é excelente. O povo de Canaã é poderoso, mas Israel não está sozinha. Deus retirou a proteção deles, cumprindo uma palavra que disse a Abraão, 400 anos antes: Deus está conosco. Essa é a questão, não é mesmo? São sempre duas perspectivas, duas visões de mundo, duas maneiras de viver. Ou você vive pela fé em Deus, ou você vive na dúvida, pecando contra Ele.
se tem escolhido a última alternativa. Pense nisso. Duvidar contra Deus é irracional. Não faz muito sentido, irmãos. Quase que num mesmo fôlego, os israelitas disseram: a terra é boa, tem abundância, seus frutos são enormes, mas ela devora os que habitam lá. Não faz sentido. As pessoas devem ser mais fortes, maiores, e não o contrário. Mas porque foram tomados de incredulidade, a perspectiva de mundo ficou confusa, e logo todos os outros foram tomados pela mesma ideia. Perceba também outra coisa. A dúvida tem dois filhos neste texto: desespero e medo. Porque duvidaram, os israelitas chegaram a dizer: vamos voltar para o Egito. Meu irmão, pense comigo. Na saída, eles mataram o faraó e seus soldados no Mar Vermelho. Será que agora vão ser recebidos como heróis de guerra? Eles não podiam mais voltar. Mas tomados por desespero, consideraram a possibilidade. Se não podiam voltar, tampouco podiam seguir para frente. Estavam paralisados. Foram tomados pelo medo dos gigantes. É o que a dúvida, ou o pecado da dúvida faz conosco, queridos. Ele confunde, desespera e amedronta. Mas louvado seja o Senhor, esta não é a única perspectiva de vida que você pode ter. Eu e vocês não precisamos viver na dúvida. Nós podemos viver pela fé. Aliás, esta é a diferença entre os israelitas e Josué e Calebe. Os primeiros vivem num mundo sem Deus. Os últimos vivem no mundo de Deus. Os primeiros são ateus na prática, estamos sozinhos aqui. Os últimos são gente de fé. Deus está conosco. E não é qualquer tipo de fé, irmãos. Nós não estamos falando de fé na fé. Estamos falando de fé em Deus. Não é fé meramente na salvação. Como o próprio nome de Josué sugere, nós estamos falando de fé no Deus que salva. É assim que enfrentamos os gigantes da vida. É assim que proclamamos o Evangelho. É assim que lutamos contra os pecados que nos tentam. Sim, nós somos fracos, mas Ele é poderoso. Sim, nós somos pequenos, mas Ele é grande. Sim, nós somos poucos, mas não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele pode salvar. Creia nisso. A fé vence a dúvida ou a irracionalidade dela. Pois pense comigo. Se cremos que Deus criou o universo do nada, irmãos, por que não vamos crer que os resultados médicos estão sob o seu governo? Se ensinamos que o coração dos reis, o destino das nações estão sob o controle de Deus, por que não vamos crer que a nossa vida em todos os detalhes também está? Se pregamos que em Deus ou em Cristo Deus nos perdoou da condenação eterna do pecado, por que você não crê na vitória contra um pecado específico? Viva pela fé no seu Deus.
A fé nos liberta do medo e do desespero da vida. Os israelitas tinham medo dos gigantes. Deveriam temer o grande Deus que os tirou do Egito. Ficaram desesperados. Vamos voltar para o Egito. Deveriam ter se lembrado. Por graça, Deus nos fez seu povo especial. Mesmo pobre e pequeno, irmãos. Israel era agora o povo da aliança de Deus. Eu e vocês precisamos nos lembrar destas verdades. Por que vamos ter medo dos homens, se o Todo-Poderoso em Cristo se tornou nosso amigo? Se Deus é por nós, perguntou Paulo aos Romanos, quem será contra nós? É quase como se estivesse dizendo que os exércitos de Roma nos cerquem, que as hostes malignas venham, mas que todos tenham certeza, Deus está do nosso lado nesta batalha. Não há por que temer, irmãos. De igual modo, não há por que se entregar ao desespero. Pense, por causa de Cristo, de sua vida perfeita, de seu sacrifício vicário, Deus se agradou de mim e de você. Não fomos apenas salvos da condenação futura. Em Cristo, irmãos, nós fomos transportados de um reino de trevas para um reino de amor e luz. Antes de Cristo éramos órfãos. Ou poderíamos ser chamados de filhos da ira de Deus por causa de Cristo. Em Cristo nós fomos adotados. Somos filhos benditos de Deus, o que significa na prática que eu e você estamos sob o cuidado paterno do Criador. É muita coisa. Pela fé, então, vençamos a dúvida. Temamos a Deus. E não teremos medo do mundo. Duvidemos dele e teremos medo de tudo. Que o Senhor nos ajude a viver pela fé em Cristo Jesus. Depois de considerar o pecado dos israelitas, vejamos agora a oração que Moisés fez. Os israelitas ouviram a pregação de Josué e Calebe, irmãos, mas não responderam com fé. Em vez disso, verso 10 do capítulo 14, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Esta não é a primeira vez que Deus fala em destruir o povo de Israel. Não sei se você se recorda, mas na ocasião do bezerro de ouro, Deus disse basicamente a mesma coisa para Moisés: vou destruir este povo e depois de você farei uma nova e grande nação. O curioso para mim, irmãos, é que nas duas situações, em vez de executar juízo imediatamente, Deus primeiro conversou com Moisés. Não precisava informar seu servo. Ele podia ter julgado seu povo imediatamente, mas não o fez.
ele preferiu falar com Moisés antes, quase como se estivesse sugerindo a oração. Moisés, antes que seja tarde demais, ora por este povo de duro coração. Nos dois momentos, no Êxodo e no deserto, Moisés orou. Verso de número 13. Ele disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Moisés vai usar dois argumentos em sua oração de intercessão. O primeiro é feito da glória de Deus. Senhor, o que as nações vão dizer da tua glória? Elas não têm os detalhes do que está acontecendo, não estão vendo de perto. Talvez eles pensem: o Senhor foi poderoso para tirá-los do Egito, mas não foi igualmente poderoso para colocá-los em Canaã. Sem saber dos detalhes, ficarão confusas e terão a impressão de que a tua glória diminuiu. Por tua glória, Senhor, pelo teu nome, não extermine este povo. Moisés tem um segundo argumento. Verso de número 17. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. Aqui é a fala do próprio Deus a Moisés. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Que argumento é esse, irmãos? Moisés está fazendo uso da fala do próprio Deus. O que você leu aqui foi Deus quem disse para ele, em um outro episódio. Ele usa a fala de Deus, que revela seu caráter, para se apropriar ou para rogar por sua misericórdia. Senhor, foi o Senhor quem disse: eu sou paciente e longânimo. Foi o Senhor quem disse: eu sou misericordioso e fiel. Então, já que o Senhor é, como tens feito, desde que esse povo saiu do Egito, perdoa-lhe mais uma vez. Será que é assim que oramos, irmãos? Você ora como Moisés? Eu sei que a resposta naturalmente é: Renan, nem sempre. Mas a verdade permanece: nós precisamos orar, irmãos. Será mesmo? Por que orar, pastor, se Deus é soberano? Já se fez essa pergunta antes? Alguém já lhe indagou sobre este mistério? A soberania de Deus e as nossas orações? Nós não conseguimos explicar perfeitamente, irmãos,
Mas o testemunho da Escritura é claro. Deus executa a sua vontade em parte, ao responder nossas orações. Por isso, Tiago declara: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós podemos orar. Nós devemos orar. Mas a pergunta é: será que estamos vendo as dicas de Deus? Será que você está percebendo as pistas da intercessão? O Senhor as deu a Moisés. Lhe sugeriu sobre o que orar. E eu creio que Ele faz isso conosco o tempo todo. O que será que está acontecendo à sua volta? Filhos estão para colher a maldição de seus pais. Foi o que lemos. Filhos sofrem pelos pecados cometidos por seus pais. Só a título de exemplo. Pais negligenciam o culto quando as crianças são pequenas e as acostumam com uma vida longe da igreja. Isso é pecado. Os meninos crescem, entram na adolescência e acostumados com o mundo, o que é que eles querem fazer aos domingos? Isso é, irmãos, colher pecado dos pais na vida dos filhos. Isso acontece. Tem alguma coisa parecida acontecendo na sua família, na casa do seu irmão, da sua tia, de um primo seu. Você está vendo jovens que estão distantes dos caminhos do Senhor pelos pecados de seus pais. Em vez de criticar, apontar, interceda por eles. Encha-se de misericórdia e, como Moisés, peça ao Senhor pela vida destas famílias. Será que eu não sei que sem Cristo pessoas estão perdidas eternamente, irmãos? É claro que eu sei. E o que devo fazer? Sim, pregar, mas também orar. Você tem um filho que não é crente. Um irmão que está distante do Evangelho. Você se entristece quando toma conhecimento de algumas coisas, ou por não tê-la por perto na adoração do Senhor. Sim, você pode pregar, mas você não pode converter. Você deve falar no momento apropriado, mas o que você deve fazer o tempo todo é orar a Deus pela vida dele. Espírito Santo, converte-o para ti. Salve este meu irmão pecador da ira futura. Liberte o meu tio que está nas mãos da condenação. Faz isso, Senhor. Precisamos orar, irmãos. Você não tem nenhum amigo desta igreja que está lutando contra o pecado e que precisa de oração? Você não sabe de nenhuma família da igreja que ultimamente tem sofrido barbaridades? São dicas do Senhor, sugestões para a sua oração. Em vez de bater o joelho no chão e pedir só por você, ou de fazer orações rasas, superficiais e curtas, tome nota das orações pastorais. Tenha vida de comunidade com esta igreja e peça a Deus por seus irmãos. O Senhor está nos sugerindo sobre o que orar, irmãos. E algo que pode nos encorajar e confortar é o tema da glória de Deus nas nossas orações. Não foi dela que se valeu Moisés? Senhor, o que dirão as nações da tua glória? É como devemos orar, irmãos, para a glória de Deus.
Foi assim também que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: orem dizendo, santificado seja o teu nome. Porque queremos que o Senhor responda às nossas orações. Porque queremos que Ele receba a glória que merece. Porque queremos a salvação de um parente. E por isso oramos a Deus. Porque nós queremos que o Senhor receba mais glória de um pecador alcançado. Porque queremos vitória sobre os nossos pecados. É porque desejamos adorar e nos alegrar em Deus mais livremente. Porque queremos a cura dos nossos irmãos. Porque os queremos por perto, para que juntos sejamos ainda mais fortes na adoração da glória de Deus. Nós oramos para a glória de Deus, irmãos. Quando oramos amparados por ela, somos encorajados. Deus ama a própria glória. Deus merece ser glorificado. É o que tudo deve fazer. Oremos assim também. Orar para a glória de Deus também pode nos confortar. Em que sentido, Renan? O Senhor nem sempre nos responde como esperamos, irmãos. E nem precisa fazê-lo. Se Ele fosse o meu garçom, o meu empregado, e uma petição minha não fosse atendida, talvez eu pensasse, Ele me frustrou. Mas se Ele é o meu rei, o Senhor que tudo faz para a própria glória e para o meu bem, seja qual for a circunstância, eu posso descansar no amor e no cuidado dEle. Se Deus, por exemplo, não me cura de uma enfermidade, eu posso saber o seguinte: é porque Ele será mais glorificado no meu sofrimento ou na minha morte. Se Ele não me atende abrindo a porta com a qual eu sonhei, é porque será glorificado em outra que tem para abrir. Consequentemente, irmãos, eu estou mais seguro e serei mais alegre. A propósito, a alegria do cristão não está nas circunstâncias, que podem mudar e mudam o tempo todo, irmãos. Nossa alegria está no Senhor, que tudo faz para a glória dEle, que tudo faz para o nosso bem. São nestes momentos complicados que às vezes vivemos as maiores experiências com Deus, não é mesmo? John Piper está correto quando diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos em Deus, não em tempos de prosperidade e conforto, mas em tempos de sofrimento e dificuldade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos ajude a orar como Moisés. Para terminar, vamos ouvir sobre o veredito de Deus. Qual é a resposta de Deus diante da oração de Moisés? Verso de número 20 do capítulo 14. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, este no entanto, irmãos, significa que temos aqui uma combinação. No mesmo balde da resposta de Deus, nós vamos encontrar juízo e graça, justiça e misericórdia.
Primeiro, falando diretamente com Moisés, o Senhor disse, verso 20 outra vez: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, verso 24, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. A primeira geração não vai entrar, mas a Caleb eu mesmo farei entrar. Juízo e misericórdia. Ao próprio povo, por meio de Moisés e Arão, o Senhor disse, verso 28, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Verso 34, irmãos. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Outra vez você vê o mesmo padrão: juízo, graça, juízo, no mesmo balde. Aos líderes das tribos, o Senhor trouxe juízo imediato, irmãos, verso 37. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. E outra vez encontramos a graça, verso 38. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. E o povo, Renan, como respondeu ao que Moisés tem para falar, versos 39 e 40. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. E na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Que bonito, você pensa. Eles estão chorando. É arrependimento genuíno? Não é. Pois veja por você mesmo o que Moisés diz destes que estão chorando. Verso de número 41. Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada.
visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Cheios de presunção espiritual, eles fecham os ouvidos para a palavra de Moisés. E fazem o quê? Versos 44 e 45, apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. É o que sempre acontece quando somos presunçosos, irmãos. Nós perdemos batalhas. Ou você não se recorda de Sansão, o forte juiz de Israel, que acreditava ter a bênção do Senhor, independentemente da vida que levava. Dalila o amarrou mais uma vez, e ao despertar ele pensou consigo mesmo: vou sair facilmente. E o texto de Juízes registra: Sansão não sabia que o Senhor havia o deixado. É o que está acontecendo aqui às portas da terra prometida. Por que vocês vão subir agora? Vocês deixaram de me seguir, eu não estarei com vocês. Que é isso, Moisés? Nós somos o povo da aliança. O Senhor nunca nos deixará. Como podiam estar tão certos, irmãos? E como você pode andar tão descansado em pecado? E se ele resolver deixá-lo momentaneamente? E se ele decidir discipliná-lo por sua vida pecaminosa? E se o tempo de colher as consequências do seu pecado chegar? Não ache que vivendo em pecado, você ainda gozará de todas as bênçãos do Senhor. Você não vai. Se escolher viver em dúvida contra Deus, você terá de viver em um deserto. E se resolver ser presunçoso, e no que diz respeito à vida cristã é levá-la do seu jeito e não do jeito dele, ter outro manual que não a Bíblia, seguir o próprio coração, a própria mente e o seu achismo, não tenha dúvida, você vai perder. Na vida cristã, no mundo e até na própria família. E sinceramente, irmãos, é o que tem acontecido repetidamente com os nossos corações. Qual é a nossa sorte? É a maravilhosa graça de Deus. Eu e você ainda teremos de colher as consequências dos nossos pecados. Momentaneamente, por causa deles, a nossa vida pode virar um deserto. Mas por graça, irmãos, Deus não nos deixará do lado de fora da Canaã celestial. Foi o que ele prometeu a Josué, Calebe e aos israelitas da segunda geração: eu mesmo os farei entrar na terra prometida. O Senhor nos prometeu o mesmo e o melhor, Ele já cumpriu. Em Cristo, Deus nos colocou para o lado de dentro de seu reino.
orando a Deus. Moisés disse algo aparentemente incompatível. De um lado ele diz, Deus perdoa o povo pecador. Do outro ele diz, Deus deve punir o pecado de seu povo. Ou seja, Deus perdoa sim. Mas para isso ele tem de fazer justiça sobre os nossos pecados. E é aqui que fazemos confusão, irmãos. Quando falamos da justiça e da misericórdia de Deus. Se enfatizamos muito a justiça de Deus, nos tornamos legalistas. Ou acabamos medrosos, porque depende muito de mim, de você. Mas se enfatizamos muito a misericórdia de Deus, nos permitimos uma vida medíocre de santidade, levamos uma vida de pecado como se nada pudesse dar errado. Nenhum dos dois pensamentos é inteiramente bíblico, pois Deus é ao mesmo tempo santo e misericordioso, justo e gracioso. Sim, Deus perdoa pecadores, mas Ele também precisa punir o pecado, irmãos. E foi o que Ele fez em Cristo Jesus. Na cruz, Deus puniu nossos pecados em Cristo. E na cruz, Deus nos perdoou de todos eles por causa de Cristo no Calvário. Justiça e misericórdia deram as mãos. E ambas refletiram a glória de Deus na salvação de pecadores. Se é assim, não é certo dizer que Deus não se importa com os nossos pecados. Ou que Ele não viu o que fizemos. Ele viu, meu irmão. Por cada um deles, você deveria ser condenado ao deserto eterno. Só não foi. Porque Cristo tomou o seu lugar diante da justiça divina. Louve a Ele. Mas também não é certo dizer que Deus só salvará aqueles que tirarem 10 na prova do deserto. Deus só vai salvar Josué e Caleb, irmãos. Ninguém tira 10 diante de Deus. Se somos salvos, é porque Deus foi misericordioso. Ele mesmo providenciou o caminho da salvação. Ele mesmo nos salvou mediante o sacrifício perfeito de seu Filho. Louvado seja o Senhor. Gostaria de entrar no reino de Deus nesta noite, meu amigo. Gostaria de deixar o caminho pelo qual você anda e que vai terminar no inferno. Abra mão da sua presunção, do que você tem, do que você acha, do que você sabe. E receba a graça de Deus em Cristo Jesus. Vença as suas teorias, as dúvidas que lhe perturbam, o humanismo que lhe empodera, a ciência que lhe enche de si, o seu próprio eu que lhe engana. Vença tudo isso e abrace a Cristo nesta noite para a sua salvação e alegria eternas. Faça isso. Renan, mas e se, como Israel, nós temos de viver um deserto? Josué, Caleb e toda uma segunda geração tiveram de viver
muitos anos no deserto. Por quê, irmãos? Porque Deus às vezes nos coloca em desertos. Eu tenho para mim que a resposta é: desertos são escolas nas mãos do Senhor. Nossa vida agitada e às vezes bem-sucedida pode atrapalhar nossa piedade. Então, porque nos ama, porque nos quer bem, porque nós somos propriedade dele, porque ele tem zelo e ciúmes de sua noiva, vez por outra, ele nos leva a desertos. Você quer correr, mas ele o para. Doenças chegam, crises se instauram, problemas os cercam. Você está em um deserto. Não é de todo ruim, meu querido. É no deserto que, sem o barulho da vida agitada, nós podemos ouvir mais nitidamente a voz do nosso Deus. Não temos tantos lugares para ir, podemos ficar com Ele. Não temos tantas distrações, podemos estar em Sua presença. Então não apenas reclame do deserto, não só murmure, não o faça, na verdade. Aproveite-o para estar com Deus, para ler a sua palavra, para buscar a sua face. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Mas por que Caleb e Josué tiveram de ficar, Renan? Eles estavam prontos para entrar, eu sei. Eles foram feitos professores nas mãos do Senhor, irmãos. Precisavam treinar toda a segunda geração, prepará-la para entrar. É o que Deus espera de nós também. Precisamos aprender a depender dEle. Precisamos ser treinados a viver com Ele, por isso alguns desertos. E enquanto estamos por lá, nunca estamos sozinhos. Vamos ajudar uns aos outros, ministrar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros. Nós estamos a caminho da Jerusalém celestial, irmãos. Afinal, não queremos ficar neste deserto para sempre. Nem estamos falando de um jogo de futebol que é infinitamente menos importante. O Flamengo venceu, mas em breve ele pode perder de novo. E o River perdeu, mas certamente voltará a vencer. Isso é banal, trivial. Tem 10 anos que o São Paulo não ganha nada. Mas eu creio. Estes israelitas perderam a terra prometida e nunca mais tiveram uma nova oportunidade de entrar. Falando deles, o autor aos Hebreus diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar em seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, conclui o autor aos Hebreus, que por causa da incredulidade,
não puderam entrar no descanso do Senhor. Se não é o que você quer viver no ano que se aproxima, e se o Espírito falou ao seu coração durante a proclamação da palavra, não endureça o coração. Dê ouvidos à voz do seu supremo pastor. Se arrependa de seus pecados. Peça perdão a Deus por todos eles. E resolva não viver na dúvida. Resolva viver pela fé. Resolva nesta noite. Resolva andar mais perto de Deus no ano que se aproxima. Resolva ler mais a Bíblia. Resolva ter mais tempo para orar. Resolva estar mais com sua igreja. Resolva andar com Deus e sua vida nunca será um deserto. Ande longe dele e tenha tudo. Sua alma continuará em um deserto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração em resposta àquilo que Deus lhe falou ao coração.